Pronto, só uma licencinha aqui a vocês, vou pegar material que eu separei aqui para vocês. Bom, vejam só, gente, hoje, finalmente, a gente vai dar início a um trabalho muito importante, que é a roda de leitura, onde nós pegamos um livro, né, intitulado Pensando como um Negro, e dividimos, né, em os capítulos para as equipes, tá certo? Então, hoje nós teremos a apresentação de duas equipes, a equipe 1 e a equipe 4. No dia 23, as equipes 2 e 3, e no dia 30, as equipes 5, 6, 7 e 8. Né? Considerando a modificação do nosso cronograma, vocês terão até o dia 6 para entregar, junto com a AV3, o resumo, né, dessa atividade. Né? Considerando que a gente tem o semestre regularmente termina dia 8 de dezembro, aí eu coloquei dia 6, porque dá tempo de eu ler tudo direitinho, corrigir e lançar a nota de vocês lá no sistema. Considerando o tema do nosso trabalho hoje, eu separei um vídeo, né, para abrir aqui, que eu acho que é da Vanessa Borges, que ela é um clipe, na verdade, um clipe curtinho, vai tomar só uns 3 minutinhos, para a gente introduzir, né, o trabalho de vocês. Quero agradecer, inclusive, antecipadamente pelo esforço de vocês na realização dessa atividade. Aqui. Ela é a mais bela rainha, não é Cinderela. Ela é forte, guerreira que lutou por nós. Hoje brilha a estrela Dandara, eu sou sua voz. Ela é forte, guerreira que lutou por nós. Hoje brilha a estrela Dandara, eu sou sua voz. Pra que princesa? Dandara foi quem lutou, Dandara que guerreou, Dandara. 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 Para cada ancestral que nos deu vida nessa caminhada, sementes plantadas, lutas travadas,
Hoje honramos o teu nome, assim como Dandara. Dandara foi quem lutou, Dandara que guerreou, Dandara, Dandara, Dandara foi quem lutou, Dandara que guerreou, Dandara. Pronto, com essa música eu dou por iniciado o nosso trabalho e passo a palavra para a equipe 1. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Boa tarde. Jaqueline, eu sou da equipe 1. Nós ficamos responsáveis por fazer a análise do capítulo 1 do livro Pensando como um Negro. Vou fazer uma breve síntese, primeiramente, e na sequência os meus colegas darão continuidade aos demais tópicos. Bom, o livro, ou melhor, o capítulo 1 do livro Pensando como um Negro, ele traz basicamente a parte ali inicial do livro e revela o sentimento, as vivências do autor-personagem que, ao longo da vida dele, principalmente na infância, adolescência, juventude, teve que, aos poucos, ir perdendo a sua identidade para se encaixar nos padrões que eram socialmente ditados e colocados pela sociedade, especialmente pelo homem branco. Então, cada vez mais que este personagem experimentava os espaços sociais, né, das instituições, ele ia aos poucos que se encaixando, ou pelo menos se sentia incomodado em ter que se encaixar em determinadas características, e essa mudança, digamos assim, que ele era obrigado, né, o afastava da sua essência enquanto negro, da sua raça negra, porque para ele era colocado que para ter o apreço das pessoas brancas era preciso se encaixar em determinadas estruturas, digamos assim. Então, toda a cultura racista que se instaurou na sociedade, que foi estruturando as instituições, que foi causando no negro o sentimento de não pertencimento, o personagem ele fala muito sobre essa revolta interna dele, indignação, né, situações de humilhação por não se reconhecer nestes espaços. O autor ele também acredita que o direito e a política seriam as armas de transformação social, e ao longo dos seus estudos, né, ele fez faculdade de psicologia, estudou, melhor, desenvolveu teses, trabalhos acadêmicos, e ele vai buscando, através desses trabalhos, entender toda uma situação de formação da sociedade em relação à história, à cultura, às políticas também que foram desenvolvidas, e ele acredita que o direito, a política, sejam suas armas de transformação social, de busca pela cidadania, respeito e igualdade para todos, principalmente, né, para as minorias. Aquele na sequência, quem vai ser? Acho que Sou foi o Pedro. Isso. Pedro? Pronto, Isso, pronto, professor. Pedro. Por favor. Eu vou falar um pouco do eixo central, que é o tópico 2 do capítulo. O eixo central desse capítulo, professora, é o autor fazendo uma autorreflexão sobre quando e como ele se identificou, primeiramente, como negro, e, posteriormente, como ele se torna um jurista negro, que esse é o nome do capítulo. Durante o texto, o autor conta sua infância, adolescência e a vida universitária,
como ele basicamente viveu na tentativa frustrante de se encaixar nos grupos sociais majoritariamente brancos que estavam à sua volta, e que ele nunca se sentiu parte da escola, do círculo social masculino, muito menos do círculo amoroso do sexo oposto. E na sua busca de fazer parte desse universo branco, o autor entrou em contato com algumas realidades do universo negro que colocaram em xeque o que ele sentia e o que ele queria ser. E, assim, o capítulo inicia uma jornada sociológica e política do tornar-se negro. Próximo. Depois do Pedro. Por enquanto é isso, Pedro? Isso. Eu estou anotando aqui, viu, gente? Aí eu só vou fazer uma fala no final, tá certo? Eu quero ouvir vocês primeiro. Então, depois da Jaqueline e do Pedro, quem mais na sequência? Tem a Luma, tem o Vitor Arauã e tem a Ana Letícia. Vocês conseguem me ouvir bem? Depois do Pedro, quem é? Vocês conseguem me ouvir bem? Luma, agora sim. Agora sim, estou te ouvindo, Luma. Vai ser você agora? Sim, exato. Pronto, por favor. Boa tarde a todos e todas. Tentando aqui estabelecer um link entre a leitura do primeiro capítulo e o contexto jurídico no qual nós estamos inseridos, o que nós podemos compreender é que, sob a luz da hermenêutica jurídica, é possível pensarmos os parâmetros que estão intrinsecamente relacionados à interpretação jurídica da raça nos processos judiciais, ao passo em que nos é proposta uma discussão sobre as questões raciais no direito e quais suas influências nos processos de interpretação do princípio da igualdade nas decisões judiciais. Então, tentei puxar um pouquinho para esse lado, objetivando, né, por meio disso, refletir acerca das técnicas interpretativas. Isso é um recurso que a Adilson Moreira utiliza no texto, que vão acabar por reforçar as relações de poder que são responsáveis pela construção da raça, né, do papel da raça, como critério estigmatizante das decisões judiciais, bem como qual o papel desse direito, como é o papel do direito na formação das identidades raciais e como o processo hermenêutico de interpretação jurídica ele pode se relacionar com as ideologias de subjetividade dos juristas. Isso é o que eu quero dizer com isso. A necessidade de nós considerarmos a experiência das minorias raciais como fundamentais a esse processo de interpretação. E aí, nesse sentido, Adilson Moreira, no primeiro capítulo, ele inicia contando experiências vividas ao longo de sua vida, como o Jacques falou e como o Pedro falou. E ele vai utilizar essas experiências para, através da hermenêutica, através do processo hermenêutico, desvelar o sentido das normas jurídicas, isto é, a experiência de um sujeito concreto, que é o autor do livro, nos serve como ponto de partida para uma reflexão, para que a gente possa refletir sobre a relevância da raça no processo interpretativo. Então, parte-se do pressuposto de que o local social, de que o lugar social do intérprete e as relações de poder que o definem, que vão permear o meio no qual ele está inserido, determinam, em grande parte, a forma como ele compreende as funções do direito, como ele aplica esse direito, essas normas
no meio jurídico. Isso significa que a análise da experiência de grupos minoritários, ela pode vir a ser uma referência importante para que a gente possa debater sobre os meios a partir dos quais o sistema jurídico ele pode promover a emancipação social do negro. Então, assim, no lugar daquelas, como é que eu posso dizer, daquelas tradicionais reflexões teóricas sobre a igualdade, Adilson, nesse livro, em específico no capítulo 1º, ele formula uma narrativa de caráter contra-hegemônico, ao passo em que ele nos propõe uma compreensão do direito a partir da voz de um sujeito subalterno, de uma pessoa que se vê à margem da sociedade, do processo de socialização. Então, é imprescindível ao exercício desse processo hermenêutico as experiências por ele vivenciadas como negro em uma sociedade que historicamente e culturalmente naturaliza e institucionaliza, o racismo através dessa manutenção das condições de subalternidade dessas pessoas. Então, que não raramente é visto, por exemplo, né, tentando estabelecer um paralelo com um contexto jurídico que é muito comum, é visto também na seletividade do direito penal. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso é que criam-se as normas para todos os indivíduos que compõem o corpo social, mas, na prática, essas mesmas normas, elas normalmente, comumente, possuem uma seletividade subjetiva, ou seja, comumente elas são direcionadas apenas àquelas pessoas consideradas não dignas da convivência social, seja pela classe econômica, seja pela cor de pele. E aí, lamentavelmente, essa seletividade ela é direcionada, sobretudo, às pessoas pobres e negras. E aí eu encerro minha fala. Ok, agradeço. E agora será quem? Vitor ou a Ana? Ana Letícia, professora. Pronto, Ana, por favor. Estão me ouvindo? Sim, estou. Sobre o que a gente pode trazer. Ana, você vai poder abrir a câmera, não? Peraí. Tá. Agora. Sobre como essa obra ela pode contribuir para o aprendizado, pelo menos no primeiro capítulo, que foi o que a gente ficou responsável, a gente pode perceber que é mais do que uma análise somente da vida dele, porque o que ele passa em sua vivência, em sua vida, é o que várias pessoas negras também passaram. Então, pode haver uma identificação dessas pessoas. Havendo essa identificação, muitas pessoas podem fazer o mesmo que ele fez, contribuir da mesma maneira como ele contribuiu. Ele contribuiu de maneira jurídica, digamos assim, de acordo com o que ele estudou, o que ele empenhou em fazer quando ele se identificou como uma pessoa negra, e como isso é importante para essas pessoas. Mas, além de ser uma pessoa negra, de se identificar como uma pessoa negra, também para outras pessoas que também não sejam pessoas negras, mas que leiam a obra para entender essas vivências, não como pessoa, mas de uma forma que possa compreender o que essas pessoas passam, as suas vivências, os seus relatos, o que eles procuram, quais os direitos, o porquê de suas lutas, e com essa identificação dessas pessoas, elas poderão fazer com eles procurar as suas origens, se entender como pessoa nesse mundo, entender muitas vezes o porquê que elas sofrem aquela exclusão social, digamos assim,
que foi o que ele passou, se identificar com as vivências dele, além dessa exclusão, por que ele tinha o desejo de agradar aquelas pessoas brancas com que ele sempre conviveu, o porquê disso, apesar da família dele dizer o porquê que essas pessoas o tratavam daquela maneira inferiorizada, mas ao mesmo tempo ele não conseguia entender. E muitas pessoas não entendem o porquê disso. E essa obra, ela traz bastante disso. É além de uma reflexão, é também um estudo, uma fonte de estudo, e que contribui para os estudos além dos muros da faculdade. Qualquer pessoa que queira se aprofundar um pouco mais nessa questão racial, é importante que leia a obra e futuramente se aprofundar mais nesses estudos, ler outras obras. Eu acho que é um pouco disso. Ok. Vitor, obrigada. Letícia. Vitor. Boa tarde. Meus colegas aí abordaram muito bem o conteúdo do texto, do capítulo, né? E, pessoalmente, a obra e também o relato um pouco biográfico do autor, você acaba sentindo um pouco de um relato muito pessoal, ele faz a gente pensar, como a Ana Letícia falou muito bem na conclusão, não só da questão jurídica, mas também da questão social, que a personagem, né, relatada a personagem, mas também verdadeira, ela se sentia inferior por ser negra. E foi um processo demorado e dificultoso até que ela percebesse que era um ser humano como todos os outros e que não tinha que se rebaixar na frente de outros para poder ser considerado como tal. E você remete um pouco para o jurídico, remete um pouco para o contexto social, por exemplo, do Brasil. A gente vê o nível de homicídios contra pessoas negras subindo cada vez mais. A história brasileira da abolição do mercado dos negros foi uma coisa recente e, infelizmente, não foi uma coisa bem defendida pelo governo. Então, você consegue perceber que a crítica que o autor faz, ela não se remete somente a uma área do jurídico, mas ela remete para o sociológico, para o filosófico, para a política, para o jurídico, para o social, para tudo. Então, na minha interpretação, como conclusão, cooperando com a Ana e meus colegas, é que este capítulo introdutório, eu acredito que esse livro deva ser lido para pessoas que possuem interesse em saber mais sobre as situações. Remete para mim muito sobre tudo. Todas as áreas das ciências humanas pode extrair um pouco dessa obra. Eu não vou me estender muito nas palavras que meus colegas aprofundaram muito bem aqui, então somente para uma conclusão cooperativa com a Ana. É isso aí, professora. Ok, Vitor. Eu agradeço. Como eu disse, eu vou deixar as considerações para fazer ao final das duas apresentações. Me digam uma coisa, vocês preferem que a gente já passe para a equipe 4 ou um intervalo? Equipe 4? A equipe 4? Só um momento, professora. Se quiser, a gente faz o intervalo, Renilda, não tem problema não, que é o tempo que vocês se organizam, 10 minutinhos. Pode ser, então. Pronto. Então, a gente volta às 14h20, tá bom? Intervalo. Agora esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Minha pele não te diz quem sou. O meu cabelo crespo não te diz quem sou. O que eu visto no corpo não te diz
diz quem sou. Quanto eu levo no bolso não te diz quem sou. Quem sou? Quem sou? Quem sou? Restos de um passado inesquecível eu sou, marcado pela mão branca do opressor. Estou lutando em meu caos da ignorância, vou viver. Restos do pelourinho pesado e sofrido eu sou, marcado pelo açoite ao pé do tronco. Estou lutando pela inserção nessa nação que não me vê. Restos do quilombo perseguido eu sou, marcado pelo ardor da escravidão. Estou lutando pela aprovação da pele preta sem ceder. Eu sou o choro que chora a cor, linda cor. Eu sou a cor da minha pele, não te diz quem sou. O meu cabelo crespo não te diz quem sou. O que eu visto no corpo não te diz quem sou. Quando eu levo no bolso não te diz quem sou. Quem sou? Quem sou? Quem sou? Basta exclusão, discriminação, racismo, império sem chão. Basta anarquia, hipocrisia, que a cor homogênea é padrão. Tira a mão branca gelada da frente que eu quero passar com minha cor. Tira o discurso pesado da boca, Deus não te fez superior. Tira as mazelas que trazes na alma, sua casca disseminador. Tira a ilusão da escravização, o negro é seu próprio senhor. Eu sou Mandela, sou Luther King, sou Bob Marley, Zumbi. Sou Rosa Parks, Elza Soares, eu luto pra não sucumbir. Mentes fechadas, atrofiadas, buscando um antídoto a si. Presas no escuro, em cima do muro, ferem alguém sem sentir. Fora nazismo, racismo, fascismo, isso é um grito no abismo. Fora machismo, podre modismo, quero cantar. Que a cor da minha pele não te diz quem sou. O meu cabelo crespo não te diz quem sou. O que eu visto no corpo não te diz quem sou. Quanto eu levo no bolso não te diz quem sou. Quem sou? Quem sou? Quem sou? Meu paladar é amargo, azedo e tem gosto de sangue, fruto dos tempos de fardo, das surras na beira do mangue. Hoje acordei diferente, chorando com os pés sobre os cacos. Mostro minha cor consciente, que nós não somos macacos. Pronto, pessoal. É a partir dessa mensagem que eu passo a palavra para a equipe 4. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, só vou ligar a câmera aqui. Beleza. Então, o nosso grupo ficou responsável por abordar o capítulo 4º do livro Pensando como Negro. Então, eu vou iniciar fazendo aqui uma breve síntese sobre esse capítulo, que aborda o pensamento de um jurista negro, em contraste com o ideal individualista empregado por muitos juristas brancos. As instituições do Estado moderno, eles foram fundados sobre a opressão negra, o que permitiu que um grupo privilegiado definisse os interesses nacionais, impedindo que sejam reconhecidas diferentes formas de opressão vivenciadas pelo negro. Nessa perspectiva, as instituições sociais acabam excluindo o acesso de pessoas negras a uma vida digna, negligenciando a realidade sobre a qual estão inseridas e corroborando com o discurso de meritocracia usado para justificar as posições que os sujeitos ocupam dentro da sociedade.
Sob essa ótica, está a doutrina tradicional, que entende a igualdade apenas na sua dimensão formal, em contraposição ao contrato racial, que entende essa realidade igualitária da lei apenas encobre as relações hierárquicas de poder que permeiam as relações entre grupos raciais dominantes e os grupos raciais dominados. Então, tendo isso em vista, eu passo a palavra agora para o próximo componente da equipe. Quem é agora, depois do Anderson? É Joyce, Pro. Por favor. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar um pouquinho sobre a ideia central do capítulo, né? No capítulo, o autor usa sua experiência pessoal para dar uma dimensão macro do racismo, né? E a partir daí, ele exemplifica como as normas jurídicas operam para reforçar a marginalização de minorias. Ele convida o leitor a ver o direito por meio dos seus olhos, por meio dos olhos de um jurista negro, né? Mas sobre a ótica da sociologia e da psicologia social. Ele vai trazer também passagens sobre o discurso da meritocracia, onde ele relata, ele faz uma passagem, né, da vida dele, e quando ele era criança, ele queria ser astronauta, e contou isso para os coleguinhas da escola, e as crianças começaram a rir, e falaram que não existia astronauta preto. E com isso, ele vai nos dizer que não se deve falar em meritocracia em nossa sociedade, quando metade da população ainda vive em situação de subalternos. Ele também vai trazer, no capítulo, discussões sobre as democracias liberais, como os juristas, na maioria brancos, tentam resolver e julgar casos onde o racismo está presente dessa forma liberal, né? E ele também nos diz que essa não é a forma correta para lidar com esses casos, que o Estado deve buscar a origem do problema e fazer um julgamento justo. Com isso, eu passo a palavra para Renilda. Boa Renilda. tarde a todos. Eu fiquei com a parte, né, para fazer um link, né, entre o capítulo e o contexto social jurídico. Eu fiz algo bem breve, né, que o contexto, né, como é colocado, nos leva, né, a uma percepção de que o racismo ainda não é algo que está legitimado, né? Há muitas demonstrações de que tudo e todos são tratados como iguais, e a realidade é bem diferente, né? Por esse motivo, né, que pessoas brancas, né, são colocadas muitas vezes em lugares de superioridade, né, principalmente em ambientes públicos, e justamente por não ter uma legitimidade. Então, algo é meio camuflado, né? Então, já que todos são iguais, então não tem por que não colocar mais pessoas brancas, né, em alguns cargos específicos. E também, se a gente for colocar, né, retratar do direito, né, por se tratar de uma, vamos se dizer, de uma profissão, né, de algo de prestígio, de algo muito bem visto, né, de uma profissão de alto nível, vamos dizer assim, né, tem todo aquele brilho, né, é que o jurista, né, quem está ali desse lado, né, como a gente futuramente vamos estar, né, um dia desse lado, podemos usar, né, quem está nessa posição de negro e nesse cargo, né, aproveitar a chance de integrar, né, quem está do lado oposto, utilizar desse cargo, não só quem está na área do direito, né, mas também quem é médico, não sei, esses cargos, né, de poder, meio que isso, que pode usar, né, quem... Oi? Renilda, a câmera, eu esqueci de pedir para você a câmera, você está sem a câmera ligada. Eu não vou poder ligar porque eu estou nos dados, não vão conseguir. Certo, entendi. Se eu ligar a câmera, não vou conseguir escutar aqui. Entendi. Pode seguir, então. Tá. Tá até baixo o som aqui, não sei se é por conta disso. Não, mas eu tô te ouvindo bem. Escutando. Eu tô te ouvindo bem. Não, é porque eu não ia gritar, mulher, você estava apresentando. Mas tudo bem, pode continuar. Certo.
assim, eu estava falando da questão dos cargos, né? Que os Isso. cargos, né, em relação a quem é negro, né, pode utilizar desses cargos para poder integrar, né, as pessoas que estão numa posição diferente. É claro que essa ideia não precisa necessariamente ser colocada em prática só por quem está, né, quem é negro está nessa posição, mas também por qualquer pessoa. Claro que não é, normalmente não é o que acontece, né, mas deveria ser visto por todos, né, no geral. Deixa eu ver se eu consigo ligar essa câmera aqui. Se não vai travar, viu? Espera aí. Tá bom. O aplicativo. E agora vai. Tá aparecendo? Aqui não tá, não. Aqui tá, perfeitamente. Ótimo, bem melhor, bem melhor. Ah, que eu não estou escutando. Então, assim, eu fiz, assim, um elencado, né, assim, que a nossa Constituição mesmo, ela tem, assim, muitas pessoas falam que a Constituição não tem um foco, né, para certos tipos de classes sociais, né, relacionando ao negro e tudo mais. Até outras classes minoritárias. Mas eu assim, minimamente tive uma visão, né, de que a Constituição ela abrange sim, né, todos os tipos de classe, né, sociais, e que o que depende muito é da questão interpretativa, né? Se a interpretação for voltada, né, a tratar como grupo igual a Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Se ela utilizar esse termo, né, essa lei, essa expressão, para poder diferenciar, né, e ver o que precisa, o que uma classe social está faltando, igual na questão do racismo, o que aquele grupo, como aquele grupo deve ser tratado. Então, acho que teria como, sim, encaixar, né, a Constituição em todas as classes, né, mas olhando a particularidade de cada grupo social. Aí, agora eu passo a palavra à Luana. Luana? Boa tarde. Boa tarde. Bom, falando um pouco sobre a contribuição da obra para o nosso aprendizado, né? O capítulo 4, ele trata bastante de como a ideia de igualdade é equivocada, de como o jurista branco partem do pressuposto de que cada indivíduo possui as mesmas oportunidades. Infelizmente, a gente sabe que a sociedade não é assim. Ele mesmo cita no livro que a sociedade é uma comunidade de indivíduos, onde cada um tem suas particularidades, cada um vem de uma realidade. Então, não se pode julgar, não se pode usar, como diz a Constituição, de que todos são iguais perante a lei, porque a gente, se for olhar a realidade em que cada pessoa vive, em que cada indivíduo veio, podemos perceber que essa ideia de igualdade ainda está bem longe de ser alcançada, infelizmente, né? Ele fala também de como, ele ensina, né, nos mostra de como o Estado foi formado em cima da opressão negra e de como o Estado ainda continua oportunizando para que essa opressão continue acontecendo. Como vemos, muitos cargos sendo ocupados por pessoas brancas e quando é ocupado por um negro, é uma questão de surpresa ou de muitas vezes para ser criticado, não é mesmo? Tem uma parte do livro que ele cita que quando ele falava que ele era advogado, as pessoas pediam para ele mostrar a carteirinha. E eu me identifiquei bastante com essa parte e eu penso que eu não sou a única da sala que se identificou, né? Quando eu falo para alguém que eu faço direito em uma faculdade pública, as pessoas fazem uma cara de espanto, como se não fosse um lugar para mim aquele lugar. Pergunta muitas vezes, né, se foi muito difícil, se passou de primeira. Então a gente vê que o que ele trata, pelo menos ali no capítulo 4, é uma realidade que a gente consegue ver aqui. Não é algo diferente da realidade. Essa obra, inclusive, eu acho assim, que é algo, como foi citado por Ana Letícia, é uma obra que deveria ser lida por várias pessoas, por todos. Porque quando você... Primeiro que ela não é de difícil compreensão. A partir do momento que você começa a ler ali, você começa a se identificar com a realidade. Então, os ensinamentos que ele nos mostra é algo que vem acontecendo diariamente, principalmente no Brasil, né, que é a realidade que a gente conhece, é algo que acontece e a gente vê ali que é realmente
é tratado como se todos tivessem a mesma oportunidade, como se todos vivessem a mesma realidade. Mas, como Renilda citou, cada indivíduo vem de uma realidade diferente. Então, infelizmente, não são todos iguais perante a lei. E ele ensina muito isso nesse capítulo 4, né? Então, é isso. Obrigada. Ok. Bom, as duas equipes fizeram a apresentação, né, respectivamente dos capítulos 1, que é o capítulo introdutório, e do capítulo 4, né? Então, eu vou fazer algumas considerações e vou passar a palavra para os colegas, até porque, e aí, aberto a todos que estão aqui assistindo. Eu vou começar pela última fala, né? Da Luana, né? Luana, perdão. E aí é o seguinte, quando você coloca, é uma obra de fácil compreensão, né? E você faz uma abordagem, porque ela tem a ver com com o nosso dia a dia, a gente consegue, né, se ver naquelas palavras, naquela narrativa. E olha que a gente está aqui apenas no início da leitura do livro, não é? Então, é importante que é o que muita gente chama de lugar de fala, né? A nossa Constituição, ela coloca lá, de fato, a igualdade é a igualdade formal, igualdade perante a lei, né, Luana? Então, quando você coloca, quando você fala, né, quando você dá um depoimento seu, dizendo que, quando você diz, ó, eu sou uma aluna, não é isso? Do curso de Direito da Universidade Pública, né? E aí você consegue perceber que as pessoas ficam pensando, será que ali seria o lugar dessa mulher, né? Então, por que isso tem que ser questionado? Um colega também falou da relação que se coloca aqui, que no livro se coloca, né? Por exemplo, ele gostaria de ser um astronauta, e alguém disse, não existe astronauta negro. E aí, por aí vai, nós vivemos um país das desigualdades, tá certo? Então, acho que foi não sei se foi a Jossa, foi a Renilda, também da equipe 4, acho que foi a Renilda, né? Que diz assim, ó, eu acredito, né, que a Constituição, ela abranja, né, todas as categorias ou grupos da sociedade. Eu acredito que isso aconteça. Na verdade, a intenção da Constituição Cidadã de 1988, ela tem isso, né? Até porque a Constituição ela é um marco, ela vem de um processo de transição, né? Nós vivíamos uma ditadura, né? E a Constituição tem uma representação simbólica muito forte dessa ruptura jurídica e dessa ruptura política, né? Com o modelo que se instaurou aqui no Brasil na década de 60, não é? Só que a gente está muito, muito, muito distante de consolidar essa igualdade materialmente no dia a dia, nos diversos espaços sociais, né? O livro Pensando como Negro, ele faz essa reflexão. Se vocês pensarem, né, dentro da academia, né, muito se fala em mudança de currículo, né, de novos conteúdos, mas que, na prática, pouco a gente tem essa referência já dentro da academia. Por que a gente não estuda uma filosofia? A filosofia, quando a gente estuda, por exemplo, é a filosofia grega. Mas será que só existe uma única filosofia? Será que não há a necessidade de a gente ter um olhar plural sobre as coisas? Né? Então, também se fala, vocês colocaram aqui nas narrativas, de que, a partir do que o livro traz, se considera o seguinte, por que há tanta dificuldade de inserção do homem negro, da mulher negra, né, dentro dos espaços brancos ou os espaços majoritários? E você tem que se adequar a essas regras, porque você é minoria, ou como se por algum motivo se estivesse sendo feito um favor, né? Então, pegando aqui, eu vou agora fazer uma rápida colocação. Eu peguei os pontos principais que vocês foram falando. Primeiro, a equipe 1, né, que a síntese começou com a Jaqueline, e ela falou uma ênfase que ela deu, que ela observou no capítulo 1,
é justamente de que o autor coloca que existem duas ferramentas ou duas armas, né, de transformação social, o direito e a política. Aí eu pergunto a vocês, né, que estão aqui, vocês corroboram com essa ideia de que direito e política seriam instrumentos aptos, né, para nos ajudar dentro desse processo de transformação social? Então, a Jaqueline trouxe, né, essa questão aqui para nós. Já o Pedro, ele destacou o seguinte aqui, ele falou o seguinte: se identificar como negro e como jurista negro. Então, ele falou o seguinte: a dificuldade de se integrar nos espaços majoritariamente brancos, né? Então, muito embora nós tenhamos uma população, e a Bahia se inclui nisso, né, que tem um grande percentual de pessoas negras, né, e historicamente a gente vem discutindo, rediscutindo cada dia, e é como se a gente desse um passo à frente, 2, 3 passos atrás do processo da discussão de direitos, né? Então, gente, para vocês terem, não tem exatamente a ver com a discussão de hoje, mas tem a ver com a ignorância humana, né? Eu ouvi uma fala, eu estava assistindo aqui uma reportagem em que a presidência da República disse que a Amazônia não vai queimar, porque a Amazônia é úmida. Ontem eu também assisti, né, falando das reservas, né, indígenas, no sofrimento que aquelas pessoas estão passando ali, que aquelas crianças estão passando ali. E esse é o Brasil que não se mostra. Esse é o Brasil da desigualdade, da fome, da miséria, tudo isso a gente sabe, né? A malária, exatamente. Gente, isso é um absurdo. Próximo ano, por exemplo, nós vamos ter que entrar novamente num calendário de vacinação, porque a vacina contra a Covid, ela provavelmente vai ser anual, e não tem ainda uma demarcação correta do cronograma, não se sabe, ou seja, a gente vai entrar naquela luta de novo, né? Naquela luta correndo contra o tempo, cobrando do governo essa política. Então, abrir esse parênteses aqui, porque a partir dessas reflexões a gente vai ampliando para os outros espaços de construção no nosso dia a dia. E aí o Pedro trouxe isso, né? A dificuldade que uma pessoa, né, que ele percebeu no capítulo 1, né, que ele fala da integração nos espaços chamados de majoritariamente brancos. A Luma, né, pegou a parte do link no contexto jurídico social, ela falou o seguinte: questões raciais e a relação entre direito e o princípio da igualdade, né, nas decisões judiciais, uma reflexão da questão da importância da raça. Existem vários marcadores de desigualdades sociais no país, né? Gênero, raça, classe social, são marcadores importantes que quem for trabalhar com pesquisa, quem for trabalhar dentro do contexto das desigualdades sociais, deve trazer isso. E quando você associa pelo menos 2 desses marcadores, você vê que a coisa é muito pior. Então, se você associa uma discussão raça e gênero junto, hoje raça, gênero e classe social, você vai ampliando e vai observando que o Brasil está muito aquém, né, de políticas voltadas para a questão de raça, para a questão de gênero no país, haja vista o alto índice de violência que a gente tem. A Ana Letícia e o Vitor, né, que fizeram o fechamento da equipe 1, basicamente falaram o seguinte, né, em torno da contribuição da obra, né, e a relação com a discussão como um todo, né. O Vitor falou que se trata de um relato bibliográfico, destaca a questão social e uma situação que perpassa aqui é a questão da inferioridade, né, da inferioridade. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui, a gente distribuiu por capítulos, né, para cada equipe, mas alguém aqui conseguiu ler mais de um capítulo? Fica a pergunta. O pessoal da equipe do capítulo 4, né, equipe 4. Veja só, gente,
eu senti, me perdoe se eu estiver equivocada, né, vocês conseguiram terminar em cerca de 20 minutos a apresentação. Assim, do meio para frente, para a finalização, foi que eu senti mais consistência, mais segurança na apresentação do capítulo, né? Assim, a introdução foi muito rápida, né? Basicamente, o que consegui destacar aqui foi a questão da igualdade, né? E a diferença entre a questão da igualdade formal versus igualdade material, né? Depois a Joyce falou, aí a Joyce apresentou o tema central da discussão do capítulo é o racismo, né? E a questão das minorias e o discurso da meritocracia. Essa questão do discurso da meritocracia. Eu vou só dar um exemplo a vocês aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de acesso ao ensino superior no país, só um momento. Quando a gente fala da questão da meritocracia do Brasil, uma coisa me vem para colocar a título de exemplo aqui para vocês. Com relação ao direito à educação no ensino superior. O direito à educação, existe um princípio que norteia o acesso à educação no país, que é a universalidade. Só que esse princípio da universalidade, ele se aplica ao ensino básico, ao ensino fundamental. Quando a gente chega no ensino superior, tanto a Constituição quanto a Declaração Universal dos Direitos dos Homens coloca como critério de acesso a meritocracia. Então, o movimento negro, ele observou essa questão e foi o movimento negro no país quem primeiro começou essa luta, né, com relação às políticas de ações afirmativas, né, relacionada a vários direitos, né, ao negro, principalmente a questão da educação. Então, porque a Constituição ela não coloca como critério de acesso ao ensino superior a universalidade, coloca a questão da meritocracia, né? Então, aí vocês trouxeram essa questão relacionada à questão da meritocracia em relação ao racismo. E aí vieram a Renilda e a Luana, que finalizaram, né, fazendo o link, fazendo a abordagem final do capítulo. E aqui, nessa parte aqui, eu senti que a equipe deu mais fôlego, né, nesse sentido, eu gostei mais dessa segunda parte da apresentação, principalmente com a fala, o final da fala da Renilda e a fala da Luana, né, e aí você finalizou, o seguinte, que a ideia central, né, a equivocidade, o que se tem de equívoco em se trocar, você colocou aqui, Luana, ideia de igualdade, a ideia de igualdade é equivocada, não é? E de fato se a gente pensar bem, isso vai desde o começo da fala de uma pessoa na equipe 1, e colocou o seguinte, a gente tem um direito, a gente tem a construção de direitos no nosso país, né, de um modo geral, se a gente pensar, ela parte de um modelo tradicional, né? Então, tudo vai sendo passado, né, tradicionalmente sendo passado, e assim não é diferente com a questão da igualdade, só que entre o discurso, né, entre a formalidade desse discurso e a aplicação prática dele, tem uma distinção, uma distância muito grande. Então, transpor essa ponte é transpor dificuldades, né? E transpor essa ponte, garantindo o que eu chamo de luta pela identidade, é muito mais difícil também, tá certo? Então, é necessário que a gente faça uma reflexão, né, a partir dessa obra, né? Principalmente por se tratar de uma disciplina como a questão da hermenêutica. Bom, essas são as minhas considerações acerca da apresentação das duas equipes, né? E eu gostaria de ouvir, né, algum comentário de umas duas pessoas, pode ser da própria equipe, pode ser também das pessoas que estão aqui nos ouvindo.
Quem gostaria de contribuir? Deixa eu falar, professora. Pode ser? Muito bem, claro. Ok, boa tarde a todas e todos. Queria primeiramente parabenizar as duas equipes pela apresentação. E assim, quando a gente começa, né, a ouvir essas questões, a gente tem já dentro da história do Brasil, né, muitos estudos sobre a questão do período escravagista e tudo mais, e eu acho que isso, de certo modo, já está um tanto quanto sedimentado na nossa base teórica. Agora, eu queria só mesmo aqui fazer um comentário, mas de quando eu vejo que essas discussões, elas começam de fato a fazer sentido dentro do mundo jurídico, né? Porque o direito, ele, na sua base, o direito como a gente conhece hoje, da civil law, né, essa tradição romano-germânica que começa, vamos dizer, em voltas aí, meados, né, do século XVIII e XIX, ele não tem, inicialmente, essa característica de se preocupar com essas questões de cunho social, né? Tanto que a gente tem, vamos dizer, um direito muito liberal, né, no sentido de tentar afastar, num primeiro momento, a presença do Estado das relações sociais. Né? A gente só fala, por exemplo, em geração, né, segunda dimensão de direitos sociais, já num período que, no Brasil, a gente começa a observar isso no período da Era Vargas. Então, no mundo como um todo, né, isso começa a se consolidar mais no século XX. E, assim, eu vejo, gente, que a gente começou, de fato, a se dar conta de que era necessário fazer uma interpretação, vamos dizer, mais crítica do direito, quando a gente tem, primeiro, uma reaproximação das discussões entre direito e moral, né, que é uma coisa que, durante um certo tempo, foi afastada da sociedade, porque para a gente discutir um tema de desigualdade racial, que se reflete numa desigualdade social, a gente precisa partir do pressuposto de que o direito não é um instrumento tão objetivo, né? Então, quando essas interpretações elas começam a serem constituídas, quando a ideologia dinâmica da interpretação entra, quando o giro hermenêutico e o giro linguístico entram, essas discussões elas começam a ganhar fôlego, né? E os movimentos sociais que têm pessoas, né, vamos dizer, dentro do direito que defendem essas pautas, elas surfaram na onda e começaram a trazer essas discussões. Então, eu vejo que muito do que o Adilson está colocando, né, nessa questão do livro, é muito reflexo dessa teoria, né? De uma teoria já após segunda metade do século XX, que vem com essa perspectiva mais crítica, mais reflexiva, e que tenta, de certo modo, fazer uma análise mais aprofundada de dispositivos que, a priori, tinham uma interpretação meramente dogmática, meramente gramatical. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em interpretação hermenêutica, né? Se a gente for fazer uma análise aqui dos métodos de interpretação, a gente passa primeiro, por exemplo, da Grécia, de um método interpretativo, né? Que, como se ressalta a figura do Hermes e tudo mais, né? Ligado, de certo modo, a questões da mitologia. A gente vem num período da Idade Média, né, ainda trazendo muito essa carga religiosa, mas cada vez mais que a gente sai muito desse período de direito de primeira dimensão, que a gente começa a se dar conta que o direito ele precisa trabalhar com questões sociais, é que, de fato, a gente começa a ter, por exemplo, interpretação histórica, interpretação finalística, interpretação sistemática, e esses métodos novos de interpretação, eles começam a, vamos dizer, endossar essas críticas que começam a surgir dentro da academia, não é? De que por que o princípio da igualdade ele não deve ser lido apenas sob uma perspectiva tão meramente formal, mas sim material. Por que quando o artigo 5º ele diz que, apesar de todos serem iguais, né, em direitos e garantias, sem distinção de cor, raça, gênero e tererê, né, existe a necessidade de fazer uma interpretação distinta, de, por exemplo, considerar que políticas de ações afirmativas são necessárias, né? Que um tratamento desigual, que a priori é desigual, ele vem não para poder reforçar uma desigualdade, mas para poder, a longo prazo, construir uma certa igualdade.
né? Então, eu percebo assim que os problemas históricos, eles são vastos, né? No nosso país, enfim, não dá nem para ficar elencando. Aliás, dá para ficar, mas, enfim, são muitos. Agora, eu acho que é dentro desse contexto de todo esse giro linguístico, hermenêutico, que a gente começa a situar essa discussão, né? E começa a perceber a importância que ela tem, porque, de certo modo, gente, o que a gente começa a perceber também é o seguinte: para a gente conseguir alcançar o que de fato foi colocado, por exemplo, na Constituição de 88, com o pessoal que fala que a nossa Constituição, né, ela é uma Constituição dirigente e tudo mais, a gente tem que ter um certo cuidado até quando fala nisso, porque o que a gente observa na prática ainda é um país que tem uma certa dificuldade em implementar direitos e garantias fundamentais. Então, talvez fosse necessário não pensar tanto a nossa Constituição ainda como uma Constituição dirigente, né, que veio, vamos dizer, propondo melhorias sociais já de imediato e já trazendo todas as respostas para isso, mas como uma Constituição nominal, né, que ela tem o intuito de, a longo prazo, alcançar um status de maior igualdade material, né, de maior isonomia entre os seus cidadãos e cidadãs, mas que isso ainda é uma realidade que se encontra distante, que, por conta disso, justifica a necessidade desse Estado prestacional, desse Estado que, por exemplo, cria políticas públicas de inserção no ensino superior, que cria, por exemplo, políticas públicas que atuam de forma a coagir a iniciativa privada e o poder público a inserirem pessoas de etnias negras, indígenas, quilombolas e por aí vai. Então, é muito nesse sentido, porque é meio que naturalizado na sociedade essa questão da busca do padrão branco e tudo mais, porque além da gente ter sofrido um processo de colonização europeia e que veio com o intuito de só explorar riquezas e nada povoar, coisa toda, é fato que no mundo como um todo, né, a gente tem um legado da escravidão que é muito forte. Então, existe uma certa temor social, sobretudo por parte das pessoas que se enquadram dentro da categoria negro, indígena, quilombola e outras minorias étnicas, de serem identificadas como tal, porque, além de remeter a esse processo histórico de sofrimento, existe também hoje a questão da representatividade social, que ela é muito baixa. Quer dizer, como a professora tinha colocado, foi-se mencionado, né, no jornal ontem a questão das crianças indígenas na Amazônia, mas aí olha como é que a gente conhece as crianças indígenas na Amazônia. A gente não conhece elas manifestando as suas questões culturais e afins. Não, a gente está conhecendo crianças que estão passando fome, estão sofrendo com malária e estão mostrando de forma assim abrupta como o Estado está deixando elas à míngua. Então, existe muito ainda essa questão. Então, eu vejo que essas políticas públicas, né, e toda essa discussão que existe, ela vem dentro de um contexto que objetiva, a longo prazo, fazer com que, de fato, a nossa Constituição, o ordenamento jurídico como um todo, consiga implementar, de fato, princípios garantistas, né, princípios que assegurem a dignidade da pessoa humana e todos os seus derivados. Acho que eu já me estendi demais, mas em síntese, é isso. Ok, agradeço. Extremamente pertinente a tua fala, né, Vitor? Então, a gente precisa, de fato, garantir isso. E eu acho que isso é uma tarefa, né, dos novos juristas, né? Principalmente dos novos juristas. A oportunidade que vocês têm de fazer uma autorreflexão, né, sobre o papel social de cada um de vocês dentro desse processo, já começando na academia. Eu gostaria de ouvir, além do Vitor, quem mais gostaria de fazer uma fala colaborativa? Tem alguém da equipe que gostaria de falar, de qualquer uma das equipes que se apresentaram? Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat. Muitos usam, a Juliana falou, muitos usam o termo igualdade para delegitimar as ações afirmativas, já que as políticas públicas, a depender do grupo, são singulares e desiguais.
Quem mais? Bom, a ideia é essa, propiciar. A ideia é propiciar esse diálogo aqui, né? Eu já fiz a minha fala, fiz as considerações sobre a apresentação das equipes. Então, teve a fala do Vitor, a Ju falou aqui no chat. Se não tiver mais ninguém, se vocês concordarem, a gente pode dar por encerradas as apresentações de hoje. Estaremos aqui novamente na próxima semana com as equipes 2 e 3. Pode ser assim? Pode ser? Sim, prof. Ah, tá. Então, tá bom. Então, eu agradeço a vocês, tá bom? A gente se encontra na próxima semana com as equipes 2 e equipe 3. Ok? Espero que dê tudo certinho. E dia 30, as demais equipes. Um abraço a todos, uma boa tarde e até o próximo encontro. Tchau, professora. Tchau, tchau. Boa sorte aí nas tarefas.